Efésios 4, 25. Hoje a gente vai falar sobre palavras e comunicação. Por que importa a gente falar direito dentro de um casamento? Faz diferença, não faz? Como que a nossa comunicação reflete aquilo que a gente acredita? São algumas das perguntas que eu quero lidar com vocês hoje de uma maneira bem prática. Não vai ser um sermão expositivo, vai ser uma palestra, vai ser bem tranquilo, eu espero. Efésios 4, 25. Diz assim: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Vou ler de novo. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Esse aqui é o início da parte mais exortativa da epístola aos Efésios, e Paulo vai começar a trazer cada vez mais para o concreto o que significa deixar o velho homem e viver como um novo homem, até que ele vai culminar ali no 5:21. Olha lá, 5:21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Em seguida, ele começa a passagem: esposas, sede submissas, maridos. Então, veja que há uma conexão com a comunicação que a gente vai começar lá atrás. Sujeitem-se uns aos outros. Casamento. Então, vamos lá. Eu falo sobre comunicação hoje por quê? Porque comunicação importa. E eu estou num processo comunicativo com vocês aqui. Eu estou dizendo coisas que eu espero que façam diferença na vida de vocês. Você já ouviu isso antes? Você já ouviu uma coisa parecida com palavras têm poder? Cuidado que palavras têm poder. Não pode falar, senão atrai. Você não pode falar demais, senão acontece. Cuidado com o que você diz. Será que palavras têm poder? Cuidado como você vai responder isso. A palavra tem poder. Então, de certa forma, se a palavra que nós usamos é parte da criação, e a criação foi feita por palavra, em certo sentido tem poder. Mas onde que está esse poder? Naquele que tem poder. Então, palavras têm poder, e a comunicação que a gente tem importa e faz diferença, toda a diferença. A maneira como você fala reflete alguém que fala. Então, qual que é o meu propósito hoje? Caminhar com vocês mostrando que a nossa teologia da comunicação carrega maneiras que a gente não deve falar e maneiras como a gente deve falar. A gente, então, vai montar uma teologia da comunicação. O que eu não devo fazer quando eu me comunico, especialmente no casamento. Como eu devo me comunicar como um casal. Então, vamos lá. Palavras não são apenas sons. Elas moldam os nossos relacionamentos. Elas moldam a maneira como a gente interage uns com os outros. As palavras revelam o nosso coração. As palavras que nós usamos, sejam aquelas que a gente fala ou as palavras que nós falamos dentro da nossa cabeça, moldam a maneira como a gente narra as coisas, a maneira como a gente interpreta as coisas. Por que isso? Por que isso acontece? Porque a gente reflete o nosso Criador. Deus é um Deus que fala. A comunicação ela não é uma invenção humana, ela tem origem em Deus, no próprio Deus. No princípio, Deus criou o mundo por meio da sua palavra. O próprio Filho de Deus ele é chamado de a palavra, o verbo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja, então, que nós usamos linguagem como reflexo daquilo que é o nosso Criador. Nós somos imagem dele. Provérbios 18, 21 fala o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Então há uma importância muito grande para a gente criar uma teologia sã, como reflexo da imagem de Deus. E, portanto, o que eu estou querendo trazer para nós? Que nós somos seres que se comunicam porque nós somos reflexos de um Deus que se comunica. Ok? Todo mundo aqui acompanhando? Vivo? Ainda estamos na parte de entender o que é linguagem.
No entanto, a queda corrompeu as nossas palavras. E a gente não pode fazer uma teologia de linguagem sem entender que, por meio das palavras da serpente, as nossas palavras não são mais como elas deveriam ser. Ok? Gênesis 3 nos mostra que a nossa palavra foi corrompida. E Jesus, lá em João 8,44, fala que a serpente, Satanás, é o pai da mentira, e Jesus conecta, interessantemente, a mentira com o assassinato, e ele foi assassino desde o início. Então, a corrupção da nossa linguagem, ela é tão profunda que ela quebra como as coisas de fato são. O nosso coração pecaminoso passa, então, a produzir palavras pecaminosas que corrompem. Mateus 15,18, o que sai da boca vem do coração. Então, veja, se a gente é reflexo, agora está corrompido pelo pecado, as coisas elas estão destruídas, veja que quando você muitas vezes reclama da sua vida, que você fala, mas eu tenho um problema de língua. Não é um problema de língua, é um problema de coração. Se você começar a tentar consertar as suas palavras por meio de técnicas, eu vou consertar minha palavra para ficar mais bonitinho, para eu dizer melhor, para eu falar melhor. Bom, se você trabalhar só nas suas palavras, tentando melhorar o seu casamento por meio de dizer coisas de um jeito X ou coisas de um jeito Y, você está trabalhando só os sintomas, sem nunca alcançar o coração. Então, uma teologia da linguagem importa porque as nossas palavras e o nosso coração estão conectados. E a gente vai entender como a gente se comunica melhor a partir do momento em que a gente entende a situação do nosso coração diante de Deus. Tá? Ok? Todo mundo acompanhando? Fiz uma mini teologia da comunicação. Respira. Todo mundo respirou? Todo mundo... Beleza. Então vamos agora. Como não se comunicar? Dado que somos reflexos, somos imagem de Deus, que a nossa comunicação reflete uma comunicação que Deus faz conosco, que tem pecado nessa história, e que os nossos corações e a nossa boca, eles têm uma conexão muito íntima. Como não falar, especialmente dentro do contexto do casamento? Provérbios 11:9 alerta: com a boca o ímpio destrói o seu próximo. Portanto, quais padrões de comunicação são destrutivos dentro de um casamento? Primeiro padrão que eu gostaria de sugerir para vocês, de uma maneira bem prática, que é destrutivo no casamento: mentira. Isso é óbvio, né? Será que é óbvio? Porque muita gente hoje fala que uma mentirinha aqui ou ali não tem problema, é até para manter as coisas mais em paz. Será? Bom, Efésios 4:25, como lemos, nos exorta a, deixando a mentira, fale a verdade. A mentira é uma abominação diante do Senhor. Provérbios 12:22, 6 coisas Deus odeia, 7 ele abomina: a língua mentirosa. Ela destrói a confiança, ela destrói a base de qualquer relacionamento saudável, especialmente o relacionamento mais íntimo de todos. Portanto, a fonte da mentira é um ódio egoísta. Provérbios 26:28, a língua mentirosa odeia aqueles que ela esmaga. Portanto, a tua língua mentirosa dentro do contexto do casamento, ela não é uma manifestação de amor, ela é uma manifestação odiosa contra o teu cônjuge. Mas a mentira não é apenas dizer aquilo que é falso. Não é só isso. Mentira inclui omissão estratégica de informações. Será que isso acontece no casamento? Quando você conta aquela história, mas tem detalhes importantes da história que não entram na história. Não, isso não acontece, né? Ninguém faz isso. Omissão estratégica de informações. Você é responsável por aquilo que você comunica. Como diz aquele filósofo, você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Então você é responsável por todas as informações e por aquilo que o outro entende do que você diz. Mentira não é apenas, então, dizer o que é falso, mas omitir estrategicamente informações com o intuito de manipular. Se nós falamos a verdade, nós falamos a verdade em amor, e nós não somos donos
controladores do relacionamento. Nós somos servos do rei, que é rei sobre o nosso relacionamento. Você não é rei sobre o seu casamento, você não é rainha sobre o seu casamento. Você é servo daquele que reina na sua casa. Certo? Espero que você pense assim. A mentira não é apenas dizer algo que é falso, mas é também uma comunicação incongruente. Eu digo algo com as minhas palavras, mas eu ajo de maneira diferente. Tá tudo bem, meu amor? Uhum. Tem certeza? Uhum. Tá ótimo, tá tudo bem. Tem certeza? Tem certeza? Aquele gelo, sabe? Que você dá? Não, ele está errado ou ela está errada. Ele precisa ver que ele está errado. Uai, por quê? Porque se eu quero fazer sofrer por meio do controle da comunicação, eu estou controlando a narrativa e eu estou abandonando ele, sem o entendimento correto acerca da verdade. Isso é verdade em amor? Ou será que se eu estou incomodado, eu deveria ir lá e dizer, querido, eu estou incomodado com isso, querida, eu estou incomodado com isso? Porque, veja, se o gelo é omitir informações para que o outro sofra sem saber, eu estou fazendo uso da mentira com o intuito de alcançar um objetivo dentro do meu casamento. Certo? É uma boa forma de agir? É viver verdade? É abandonar mentira? Porque o amor é aquele que busca ver a dor do outro, e ele, em sacrifício, vai na direção do outro em busca de restauração e reconciliação. Então, veja, se eu abandono, eu estou praticando o oposto do que é o amor dentro do contexto do casamento. Né? Então, por meio da maneira como você se comunica, você reflete ou não amor ou abandono. Certo? Todo mundo comigo? Então, a mentira não é apenas dizer algo que é falso, é omitir informações importantes, é comunicar-se incongruentemente, é mandar mensagens disfarçadas, com insinuações sem que a pessoa consiga entender de fato o que se passa no seu coração. Sabe aquela brincadeirinha que é áspera? Use o teu humor para encorajar, para fazer crescer, para trazer um ambiente leve, não para ferir. Porque um humor que fere é uma mensagem disfarçada. É um momento de dureza. Não use a mentira. Não vá por esse caminho. Porque isso é o oposto do que uma comunicação deveria ser. Isso implica que fofoca, difamação, destroem a comunicação dentro do teu lar. Não pratique isso. Provérbios 18:8, a ideia é a seguinte, é uma imagem muito vívida. As palavras do que intriga são como petiscos que descem até o interior do ventre. É aquele negócio de você come e não sacia. Sabe aquele petisquinho que você fica? É a fofoca, que você começa e não para, e não para, e não para. É uma espécie de mentira que você quebra e fratura a comunicação dentro da sua casa. Ela cria feridas profundas, e uma prática de fofoca no ambiente dentro de casa, de difamação, ela quebra a relação de confiança com o teu cônjuge. Porque se ele fofoca para mim, por que ele não fofocaria de mim para? Né? Então não faça isso. Palavras de raiva. A raiva mal administrada é um dos maiores destruidores de relacionamentos, de casamentos. Provérbios 29:22, o homem irado suscita brigas, ele meio que está procurando briga para... Não seja assim dentro de casa, não seja alguém que procure brigas o tempo inteiro, por conta de uma ira que é para si. Veja aqui, eu estou falando de comunicação e várias coisas estão rodando o nosso coração. Outras formas de comunicação destrutiva. Palavrões, linguagem vulgar, reclamações, lamentações constantes, a crítica excessiva. Está vendo como os padrões que eu estou falando aqui, eles são padrões destrutivos, de destruição? Como não falar? Mas vamos lá, palavras que edificam. Então, como falar? Parece que eu estou agora só
podia falar muito mais coisas aqui de como não falar, como não dizer. Eu estou só mostrando um padrão, como que o padrão de mentiras ele vai oposto ao amor, destruindo, quebrando. Vamos habitar um pouco, então, mais naquilo que edifica. Como devemos falar. Aqui não são 12 passos para um casamento feliz. Tá? Não estou fazendo isso. Não vou fazer. Ou 10. Ou 7. 7 é bom, né, para crente, né? 7 passos para um casamento. Não é isso. Porque, veja, o propósito aqui não é criar uma lei para a comunicação de vocês, que se vocês estão falhando, vocês são o centro dela. Não, aqui o propósito é mostrar como a comunicação de alguém é boa e como que esse alguém, em graça, transforma-nos de tal forma que agora a lei é fonte de vida. Então, a comunicação que eu vou propor aqui de edificação, ela não é para que você seja aceito no seu casamento. É porque você é aceito em Cristo, há a possibilidade de uma comunicação amorosa, verdadeira e real na sua vida. Portanto, o padrão edificante, ele começa com graça. Tá? Então, aqui não é assim, faça aí, tudo vai bem. Não, faça mesmo quando não vai bem, porque é assim que você ama. Fez sentido? Então vamos lá. Provérbios 10, 20 diz que a língua do justo é como uma prata escolhida. As palavras de verdade em amor, Provérbios fala que são como maçãs de ouro em salvas de prata. Conteúdo e forma, com cuidado, com luxo, com a maior riqueza que a gente pode oferecer, vindas da graça, vindas de Cristo. Então, a comunicação verdadeira em amor de Cristo, ela é fruto do Espírito. Ela é você refletindo, olha a nossa teologia, é você refletindo a palavra. Como ela deve ser graciosa, gentil, mansa, firme na verdade, em amor. Então vamos lá, desenvolvendo esse padrão de excelência de comunicação, maçãs de ouro, salvas de prata. Primeiro, exerça domínio próprio. Use a tua comunicação para o serviço do teu cônjuge, não para que você seja o dono, o manipulador, o controlador da sua casa. Provérbios 21, 23. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de angústias. Então, exerça domínio próprio para agir em serviço, em amor, na direção do outro. Veja, se o casamento é um pacto de companheirismo em amor, se o casamento é um pacto de mútuo sacrifício para mútuo benefício, se é um pacto diante de Deus, refletimos a Deus na maneira como nos direcionamos um para o outro em serviço, em amor, em entrega. E a sua comunicação precisa refletir isso. Você não pode entrar num processo comunicativo falando, eu sou todo para você, mas eu vou reter aqui um controle e um domínio em que só eu tenho ciência e você é... Não, não é adversário. É lá, a comunicação é para o outro, não é para ti. Tá? Domínio próprio. Veja, isso te torna exposto, né? O seu coração precisa estar aberto, precisa estar na direção do outro, precisa amar como Cristo amou, mas veja, Ele é a tua segurança, Ele é o teu abrigo, Ele é a tua esperança de que mesmo quando a comunicação travar e quebrar, Ele vai vir e conceder perdão. Ele vai vir e trazer reconciliação, e vocês vão caminhando juntos, um para o outro, em santificação. Veja que uma comunicação assim, os cônjuges se tornam instrumentos de santificação na vida um do outro. Isso é bênção. Né? Não é utópico, é real, é concreto, porque Cristo e o Espírito agindo no teu coração muda aquilo que sai da tua boca. Então, veja, práticas de autocontrole. Basicamente, a minha ideia é, leve a tua consciência e a tua língua cativas à presença de Cristo. Pense, ouça antes de falar.
Muitas vezes a gente se apressa em querer jogar tudo no colo do outro e a gente não considera as coisas que nós mesmos ainda não trabalhamos diante de Jesus. Pense, ore, ouça antes de falar. O processo comunicativo não é um processo que sai da tua boca na direção do outro apenas. É um processo de interação. É você com alguém. Então, você precisa ouvir para falar melhor. E você falando melhor vai trazer uma melhor audição do outro, e assim vocês crescem juntos. Outra prática de domínio próprio. Não fale em excesso. Não fale em excesso. Outro dia eu estava fazendo aconselhamento, curso de noivos ali, e eu percebi uma dinâmica. Eu percebi o seguinte: ela falava uma coisa para interagir. Ele interpretava e trazia 6 novas coisas com mais 4 aplicações. Como que ela vai interagir com tudo que ele falou? Como que ela vai ter oportunidade? E veja, ele não vai ter condição de ouvi-la, porque há uma disparidade muito grande. E por que isso acontecia? Porque ele falava em excesso. Ela era capaz de lidar plenamente com todas as coisas que ele está falando, mas ele precisava parar e dar espaço para ela dizer, e vice-versa. Porque muitas vezes o problema acontece ao contrário. Há alguém que tanto fala... Tem um casal que eu conheço, que eu acho que faz uns 6 anos que eu conheço, eu nunca ouvi a voz dele. Não sei se você conhece alguém assim. Por quê? Porque não há espaço. Então, muitas vezes, um processo de entrega e amor é uma prática de autocontrole de, eu vou falar uma coisa, a gente vai interagir, aí eu falo a próxima, e a gente interage, e a gente vai andando junto, para que os dois cresçam. Não fale em excesso, não perca o controle. Não perca o controle. Às vezes a gente começa a se comunicar e ele precisa ouvir. Ou eu vou agora dizer tudo e ela que se vire. Não perca o controle. A comunicação é para o outro, não é para você fazer o teu ponto. É para vocês juntos andarem com Cristo. Juntos, forma e conteúdo, maçãs de ouro em salvas de prata. É assim que precisa ser a nossa linguagem dentro de um contexto de casamento. Veja, você não precisa dominar o teu processo de comunicação, porque Cristo é rei. Você pode descansar, você pode ser servo diante dele. Evite disputas desnecessárias. Evite aquilo que só vai causar atrito e desconfiança e não se move. E algumas verdades, algumas verdades elas são melhores ditas em outro momento. E a gente precisa aprender isso. Muitas vezes a gente quer, no processo de comunicação, resolver agora. Não, a gente precisa sentar e resolver agora. Calma. Talvez um dos dois precise dizer, eu preciso pensar um pouco melhor. E está tudo bem. A gente precisa caminhar junto. O que isso não pode virar? Isso não pode virar uma arma do tipo, eu não quero lidar com o assunto, então vou jogar a carta do pensar melhor. Não pode ser isso também. Mas veja que paciência no processo de comunicação é fundamental para que haja graça. Isso é algumas práticas de domínio próprio. Mas veja, fale com integridade. Fale com integridade, então. Provérbios 12, 17, o que fala a verdade declara o que é justo. Fale com integridade. A comunicação honesta, portanto, a comunicação firmada na verdade da palavra, é a comunicação que cria amor e laço e intimidade e comunhão. Comunicação e comunhão têm um início parecido porque é de propósito, é para ter tudo em comum, em intimidade, em união. Portanto, integridade significa manter a sua palavra e falar a verdade em amor, mesmo quando isso te custar algo. Mesmo quando no casamento te custar e você tiver que sofrer dano,
Não negocie verdade em amor. Salmo 15:4. Veja, num relacionamento, num casamento, a confiança demora anos para ser construída, 5 minutos para ser quebrada. A comunicação muitas vezes é assim. Construa, crie, desenvolva. Que a atmosfera da sua casa seja uma atmosfera de comunicação leve e graciosa, não uma atmosfera de guerra, não uma atmosfera pesada. Isso só é possível na presença de Cristo. Esse é o meu ponto aqui. É um ponto teológico. Vocês só vão agir em comunicação e em graça à medida que vocês forem cada vez mais parecidos com Cristo. Não adianta técnica. Sem graça. Só vai adiantar qualquer técnica se vocês tiverem um coração segundo Cristo. Esse é o meu ponto. Basicamente, o meu ponto dessa palestra hoje à noite é que a tua teologia importa para a maneira como você fala com o teu cônjuge. Quem você é diante de Cristo importa. Para como as suas palavras vão ser ditas e vividas e experimentadas. E à medida que você se parece mais com Cristo, você a abençoa por meio da tua língua e por meio da tua linguagem. Portanto, agradeça o teu cônjuge nas pequenas coisas, porque a Bíblia nos chama a ação de graças. Não elogie o teu cônjuge com vistas a manipulá-lo a fazer o que você quer. Porque isso acontece, tá? Acontece, a gente começa a elogiar demais porque a gente quer alguma coisa. Ou a gente começa a elogiar qualquer coisa para eu começar a... Não, elogie aquilo que é verdadeiro, não bajule. Não fique falando elogios falsos. Elogie aquilo que é verdadeiro porque você está fazendo ações de graças, em amor, para Ele. Pratique palavras... técnica. Pratique palavras de afirmação. Mas pratique verdade em amor, em ações de graças, porque Cristo te salvou e agora você, com graça, pode dizer coisas que edificam. Mas para falar, pratique palavras de afirmação sem Cristo, é manipulação. Correto? Sim? Não? Ok. Estou vendo gente fazendo assim, então estamos indo. Compartilhe aquilo que você está aprendendo na Escritura com o teu cônjuge. Pratique Deuteronômio 6 na sua casa. Você acha que ao sentar, ou levantar, ou dormir, ou despertar é só com os teus filhos? Não. Deuteronômio 6 é um ambiente da casa. Andando pelo caminho. Fale sobre as coisas de Deus. Não fale sobre as coisas de Deus só na igreja. O teu vocabulário no almoço, nas conversas, eles precisam ter palavras como graça, palavras como perdão, palavras como cruz, palavras como reconciliação, palavras como esperança, palavras como me perdoe. Se isso não integra o teu vocabulário, se arrependa hoje e comece a praticar. Porque isso é, ou isso não é a tua identidade em Cristo. Use Deuteronômio 6 na sua casa. Pratique aconselhamento uns com os outros. Que o teu cônjuge seja o teu melhor conselheiro bíblico. Vou falar de novo. Que o teu cônjuge seja o melhor conselheiro bíblico. Que vocês dois sejam cheios de Bíblia, a ponto de ele trazer Bíblia na tua vida. É assim. Técnica. Pratique escuta ativa. Porque o que o outro diz importa. Por quem ele é em Cristo. E porque o que vocês estão fazendo unidos em votos matrimoniais. Então, escutar o que ele fala é fundamental para quem eu sou. Se eu sou uma só carne com essa pessoa, por que eu não ouviria o que ele tem, o que ela tem a dizer? Então, escuta ativa não é uma mera técnica por ser uma técnica. Escuta ativa é importante por quem é a pessoa diante de Cristo e quem eu sou. Quando necessário, corrija com amor. Traga a Bíblia. Provérbios 27, 6 diz que fiéis são as feridas
que faz o amigo. Para pensar nisso. Se teu cônjuge é teu amigo, tua amiga, as feridas que ele faz são fiéis. Elas saram, são dores de crescimento. É um para o outro. Mesmo quando doer, você pode, numa comunicação assim, saber, dói porque era importante para mim. Porque eu estou crescendo, porque eu estou sarando, porque eu estou sendo encorajado, transformado, moldado na graça de Cristo por meio da vida dela, por meio da vida dele. Uma repreensão gentil e oportuna não é agressão, é um presente de amor, é maçã de ouro em salvas de prata. Tá? Isso é importante para vocês. Porque a comunicação que eu estou propondo aqui não é conto de fadas, é vida real. E vai ter momentos que vai doer um pouquinho, vai esticar, vai ficar desconfortável, mas você não pratica a técnica para o teu conforto. Porque a técnica de uma comunicação boa lá no mundo é para o teu conforto, mas aqui não, é para a tua santificação. É para você ser mais parecido com Cristo, é para o teu casamento ser um ambiente, uma atmosfera, um contexto onde você progride na direção do Senhor. Onde você se parece mais com Ele. Onde você experimenta comunhão com Cristo nas bênçãos dos dons e dos talentos e da graça que Ele derrama na sua vida. Use suas palavras também para defender o seu cônjuge, para protegê-lo, ainda que de você mesmo. Que você tenha uma comunicação aberta e que o teu cônjuge conheça o seu coração, para que no dia que você começar a andar por caminhos que não sejam bons, ele seja a pessoa que te traga de volta. Então, proteja por meio da tua comunicação. Fale, proteja o outro quando ataques vierem de fora também. Vocês dois são uma só carne, estejam juntos caminhando com Cristo. Provérbios 27:5 também fala que melhor é a repreensão manifesta do que o amor encoberto. De novo, melhor é a repreensão manifesta do que o amor encoberto. Um amor que se omite, um amor que não diz, um amor que não fala quando é necessário. Que tipo de amor é esse? Então, traga o teu cônjuge de volta para o caminho com Cristo quando ele começar a sair. Portanto, desenvolva uma maneira excelente de falar. E essa maneira excelente de falar se parece com a maneira que Cristo fala. Que Cristo fala nos evangelhos. Por exemplo, qualidade de uma boa comunicação. Gentileza e calma. É o teu Senhor. A resposta suave desvia o furor, Provérbios 15. Ele é manso e gentil. Forte e poderoso, manso e gentil. Verdade em amor. Oportunidade, fale no momento certo. Jesus, ele espera o momento adequado da vida das pessoas para tratar certos problemas. Ele podia ter tratado Tomé lá atrás, mas ele trata no momento adequado. Ele podia tratar Pedro lá atrás, mas ele anda com Pedro depois da traição ao redor da lagoa. Calma, paciência, vai ter um momento. Humildade. Fale pensando no outro, fale sabendo que você não é o dono de toda a narrativa, de que você não é o dono do processo de comunicação. Humildade, o outro pode saber melhor do que você. Você não sabe aquilo que você não sabe. Vou falar de novo. Você não sabe aquilo que você não sabe. O outro pode saber. Seja humilde. Graça. Palavras que dão graça aos que ouvem, que produzem encorajamento, crescimento e não apagam a personalidade daqueles que estão ao teu redor, mas faça eles florescer. Quem eles são em Cristo. Graça. Redenção, restaure, reconcilie, façam que eles caminhem com Cristo. Provérbios 16:24. Palavras agradáveis são como favo de mel, suaves para a alma, saúde para os nossos ossos. Se até agora você não foi convencido, vou terminar aqui então. Deus recompensa quem fala de maneira excelente. Agora sim, pastor, Deus recompensa? Como que ele recompensa? Vamos lá. Provérbios 18:20. Com o fruto da boca, o homem enche o seu coração.
Se a tua boca fala o que está cheio do teu coração, com o fruto de uma palavra excelente, o teu coração também é cheio. Olha que interessante a dinâmica. Jesus, lá na frente do Evangelho, fala de uma relação assim, mas Provérbios fala também de uma relação ao contrário. Que com aquele que fala de maneira excelente, aquele que produz vida por meio da sua linguagem, ele também tem um coração cheio, porque ele se parece com alguém. Ele está caminhando com Cristo. E só é possível uma fala excelente por meio de uma transformação do próprio coração. Teologia importa na maneira como você fala e na maneira como você fala com o teu cônjuge especialmente. Ok? Portanto, deixando a mentira. Cada um fale a verdade com o seu próximo. Maridos e esposas, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, na maneira como vocês falam uns com os outros. É esse o meu propósito para essa noite, nessa palestra. Então, fim. Vamos orar? Senhor, reconhecemos a Tua soberania sobre a nossa linguagem, sobre a maneira como nos comunicamos, como falamos uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe a, diante de Ti, aos Teus pés, observar a maneira como o Senhor fala conosco, para que possamos ser graciosos uns com os outros. Que a verdade encarnada, que o amor manifesto diante dos nossos olhos, que Cristo Jesus transforme os nossos corações de tal forma que a nossa boca extravase abundantemente graça, verdade, gentileza, justiça, verdade, amor. Pedimos que o Senhor nos sustente e sustente os casamentos aqui, sustente esses casais na missão de comunicarem entre si e abundantemente àqueles que estão à sua volta, graça, verdade em amor, Cristo Jesus, que transforma os nossos corações e nos auxilia, nos ajuda e nos sustenta, perseverantes na caminhada até o fim. Pedimos isso no nome da palavra encarnada, Jesus Cristo, que nos salvou e nos remiu. Amém.